Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe vocês aqui nessa horta feita pelos usuários e funcionários do SUS aqui da capital, para a gente aprender juntos sobre o cultivo e o consumo de plantas medicinais e fitoterápicas que você pode fazer aí na sua casa. O uso de plantas medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento muito antiga. Inclusive, o Ministério da Saúde aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, como a medicina chinesa, acupuntura, homeopatia, plantas medicinais, fitoterapia, entre outras. Seja para se alimentar bem, fazer aquele chazinho ou cultivar a saúde mental, as hortinhas são sempre bem-vindas nas nossas casas. Quanto mais a gente aprender sobre o uso racional e correto das plantas medicinais, como identificá-las e o modo de preparo, menos a gente vai se intoxicar. Mais vamos nos beneficiar e mais autocuidado a gente vai ter. E vamos combinar. Plantar e cuidar de uma hortinha em casa é muito prazeroso e terapêutico. Sentir o aroma das ervas por si só já melhora o nosso ambiente e o nosso dia. Poder preparar os nossos próprios chás com ervas como erva doce, anis estrelado, camomila e hortelã fresquinhos colhidos na hora, além dos temperinhos para os alimentos. Mas atenção! Algumas hortaliças podem apresentar contraindicação ou efeitos adversos em alguns grupos de pessoas, como idosos, gestantes, pessoas que fazem uso de medicação contínua ou psicoativa, bebês e crianças. Para sua segurança, procure sempre a orientação de um médico, farmacêutico, nutricionista ou profissional da saúde com formação em plantas medicinais antes de consumir algum chá. Agora vamos aprender junto com a Fran, nossa bióloga do Centro de Práticas Naturais de São Mateus, como plantar nossa hortaliça em casa. Dá uma olhada. Olá, eu sou a Francinete, sou bióloga aqui da Secretaria Municipal de Saúde e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cultivo das plantas medicinais em pequenos espaços. Nós vamos abordar um pouquinho sobre a escolha das espécies, o melhor local para plantá-las, vamos falar um pouquinho das ferramentas que nós vamos utilizar e falar também sobre o substrato, sobre a terra adubada preparada para a gente plantar essas espécies. Nós vamos precisar de algumas ferramentas básicas, mas principalmente essas duas ferramentas são importantíssimas, são essenciais. Uma pazinha de mão, que serve para transportar o substrato, para plantar, fixar a muda, e uma tesoura de poda, para a gente cortar os galinhos, fazer as mudas e fazer a manutenção e a poda. As outras ferramentas também são necessárias, mas não tão essenciais. Nós vamos precisar então de vasos ou floreiras. O recipiente que você vai usar para plantar a sua muda depende muito de quantas espécies você vai colocar no vaso ou quantas mudinhas você vai plantar. Então pode ser um vasinho desses de plástico ou uma floreira também de plástico, qualquer recipiente que você tiver e que seja adequado para o tamanho da espécie. Todos esses recipientes precisam ter furos embaixo. Normalmente eles vêm furados. Se não vier furado, você precisa fazer um furinho. Sempre tem que ter esse furinho para poder fazer a drenagem da água, da chuva e da rega. A maioria delas então gosta de bastante sol. Por exemplo, um pezinho de alecrim, que é extremamente rico, medicinal, serve como tempero. Precisa de sol. No substrato do alecrim é bom colocar um pouquinho de areia. E agora nós vamos falar um pouquinho da terra adubada, do preparo, que a gente chama então de substrato, que você vai utilizar para plantar as suas mudas ou as sementes. Então nós temos aqui a primeira camadinha no fundo desse vaso tem que ser de pedrisco, ou então nós podemos utilizar argila expandida. A diferença é que a pedrinha vai pesar bastante no vaso, e a argila expandida é bem levinha. Essa vai ser a camada de drenagem aqui no fundo. Em cima dessa camada de drenagem, você vai usar areia. Então, a areia vai funcionar como um filtro sobre a drenagem, que são as pedras. Nós podemos também, logo acima da camadinha de pedras ou argila expandida, colocar uma manta, um pedacinho de manta de bidim, que é própria para jardinagem e que vai fazer o efeito, o papel da filtragem também. A terceira camada que nós vamos utilizar é a terra adubada.
sobre a camada de pedras e areia ou manta. Nessa terra nós podemos misturar, né? Um pouquinho de compostagem, um pouquinho de adubo orgânico, reutilizando restos de folhas, aparas de grama, folhas das árvores, junto com os resíduos orgânicos da nossa cozinha, como quais? Por exemplo, restos de comida que não contenham carne, nem peixe, nem espinhos, nem ossos, folhas, talos, cascas de frutas. Todas essas sobras da cozinha nós vamos picar, misturar nas folhas, nos restos vegetais que a gente encontrar no quintal, regar, cuidar, deixar bem arejada e em cerca de 60 dias aproximadamente a gente vai ter um composto como esse que nós chamamos então de adubo da compostagem. Outro substrato que nós podemos misturar aqui na terra também é a farinha de osso. Nós adquirimos em floriculturas. É um excelente adubo, nós vamos colocar em pequena quantidade aqui nessa terra e vai fortalecer o nosso plantio, a nossa cultura. Além da farinha de osso, nós temos também o quê? A torta de mamona. Então, a torta de mamona também é um substrato, um composto natural. Nós, então, misturamos, agregamos aqui nessa terra em pequenas quantidades. Nós temos, então, o calcário dolomítico. O que é o calcário? É um fragmento de rocha, né? Uma rocha moída, triturada, que vai corrigir a acidez do solo, vai corrigir o pH do solo, que é tão importante quanto a adubação. Se o pH não for corrigido, as plantas não absorvem os nutrientes e elas não vão crescer. Outro material que nós temos também importante seria então o humus de minhoca, né? Nós podemos produzir em casa também através da compostagem. Nós podemos pegar então aquele composto que eu mostrei para vocês, que nós preparamos em casa, com os resíduos orgânicos, e depositar minhocas, de preferência vermelhas da Califórnia, deixar por 30 dias aproximadamente. Essas minhocas vão se alimentar desse composto e vão devolver para o local um adubo 100% melhor do que esse composto que já estava bom. A diferença e a vantagem é que o humus da minhoca ele vem totalmente neutralizado, o que é excelente para o solo e para as plantas. Então agora nós vamos preparar o nosso substrato, que é a mistura de terra com vários insumos que nós podemos então utilizar para deixar as nossas plantas mais bonitas, mais vistosas, mais fortes, mais saudáveis. Aqui eu tenho então a porção de terra de quintal, né, terra de jardim, que eu vou utilizar para preencher o meu vaso, minha floreira. Então nessa quantidade de terra eu vou utilizar alguns dos insumos que eu falei. Por exemplo, farinha de osso, uma porçãozinha de uma colherzinha de sobremesa. Torta de mamona, mais uma colherzinha de sobremesa. E aqui um pouquinho, então, de fosfato, que também é bastante nutritivo, uma colherzinha de sobremesa. E aqui do lado, o calcário dolomítico, então 2 colheres de sobremesa maiores, que é para corrigir o pH, corrigir a acidez dessa terra. Se eu quiser substituir, vamos supor, eu não tenho farinha de osso nem torta de mamona. Ao invés de usar isso aqui, eu posso então utilizar cinzas de churrasqueira, cinzas de forno de pizza. E se você não tiver nenhum desses agentes, nenhum desses insumos, você pode simplesmente misturar a terra do quintal, bem peneiradinha, com o calcário e o composto, aquele composto orgânico, a compostagem que você preparou com seus resíduos de casa. Então, aqui no composto, nós vamos colocar uma porção maior, cerca de 20% da quantidade que você vai usar de terra, você vai então usar de composto orgânico que você preparou em casa. Agora eu tenho tudo, né, junto, eu vou misturar bem, deixar uma mistura bem homogênea. Não esquecer de preparar tudo isso com luvas. Agora, com a mistura pronta, com o substrato pronto, nós vamos preencher o nosso vaso ou a nossa floreira com ele. Verifica que você tem uma marca aqui dentro da floreira. Todos os vasos vêm com essa marca. Então, nós devemos preencher os vasos e floreiras no máximo até essa marca. E depois efetuar, então, o plantio das mudinhas ou dos galhos.
Nós podemos fazer as mudas de plantas medicinais, fazer o plantio, a propagação, de 3 formas diferentes. Uma delas seria com galhos, com ramos, que nós chamamos de estacas. A outra forma seria com mudas prontas, preparadas, que a gente pode adquirir de alguém ou de uma floricultura específica. E a terceira forma seria propagar por sementes, como a gente vai demonstrar a seguir. O indicado é que a gente então coloque um pouquinho de vermiculita, que é um fragmentinho de rocha aquecido a uma temperatura alta. Ele deixa a terra mais úmida, ele mantém a umidade e é isso que é necessário para a semente germinar aqui dentro. Eu vou fazer pequenos buraquinhos na minha floreira, no meu vaso, e vou depositar as sementes. Aqui no caso eu tenho sementinhas de erva doce. Eu vou colocar em média 3 a 4 sementinhas em cada covinha, em cada buraquinho, em cada bercinho desse. E aí então eu cubro com a própria vermiculita que eu depositei aqui em cima. Rego e mantenho num local protegido da chuva e do sol até aparecerem os primeiros fiozinhos verdes, até essa semente germinar. Se nós plantarmos por sementes, as mudas vão germinar muito demoradamente. Elas demoram bastante para germinar e depois para crescer. Então vai demorar um tempo maior para a gente transplantar essa mudinha de semente para o canteiro ou para o jardim, para o vaso. Quando nós propagamos aqui por galho, por ramo, fica mais fácil e mais rápido o enraizamento. Nós então coletamos um galho, um ramo de aproximadamente 30 centímetros da planta mãe. Nós escolhemos um ramo bonito e esse ramo tem que ter pelo menos 3 geminhas, 3 olhinhos. 1, 2, 3. Essa geminha é o local, é o entroncamento de onde saem as folhas, portanto daqui que vai sair as raízes. E então cortamos o excesso de folhas. Tiramos as primeiras dessa parte que vai então ao encontro da terra. Cortamos então todas as folhinhas. E as últimas folhinhas nós não precisamos cortar inteira não. Nós cortamos então só o excesso e deixamos algumas para continuar respirando. E assim a gente tem uma estaca, um galinho pronto para mergulhar aqui no nosso substrato que já está pronto dentro do vasinho da floreira. Agora aqui eu vou mostrar para vocês o plantio por muda. A diferença é que a mudinha ela já está num vasinho ou num saquinho de mudas. O crescimento vai ser muito mais rápido, ela não vai murchar. E a mudinha já está enraizada. Então eu vou puxar a mudinha com raiz e tudo, como essa aqui. Eu vou ter o cuidado de não desfazer esse torrão para não mexer muito nas raízes e não agredir a planta. Eu vou fazer então um buraco, né? Um buraquinho, um pequeno bercinho aqui no meu vaso com substrato. Vou introduzir a muda de planta e vou cobrir, preencher com o meu substrato, fixar a mudinha aqui, apertar um pouquinho, deixando fofinha, arejada e regar. O plantio está pronto. Quanto à rega das plantas, se nós estivermos nesse período agora de verão, com as temperaturas elevadas, aproximadamente 30 graus, é necessário regar todos os dias, todo final de tarde ou no início da manhã. Quando a temperatura reduzir, 2 vezes por semana é suficiente de rega. Nunca regue em excesso, sempre pequena quantidade, mas de modo que você possa introduzir o dedo no substrato e sentir que ele está ligeiramente úmido. Então, antes de selecionar as espécies, verifique qual o tamanho do espaço que você tem para isso. Procure escolher espécies rasteiras para as floreiras, para as bacias, para as cuias. Quais são essas rasteiras? Hortelã, melissa, orégano, manjerona, tomilho, e você pode agrupá-las dentro de uma floreira. Já as plantas de porte maior, por exemplo, um alecrim que atinge 1,5 m, 2 metros de altura, um manjericão que chega a 1,5 m, procure um vaso grande, só para elas. Como visto até o momento, nós não estamos trabalhando com formas químicas de adubação. Tudo que nós demonstramos até o momento é extremamente orgânico, é uma forma natural de cultivo. É a melhor forma de se cultivar porque não faz nenhum sentido colher uma planta que você vai usar como remédio, como medicamento ou como tempero, cheio de agroquímicos, cheio de agrotóxicos.
Caso apareçam algumas pragas, algumas doenças, não utilize veneno de forma alguma. Envenenar a planta que você vai utilizar para fazer um remédio não faz o menor sentido, você vai se intoxicar. Procurar receitas de caldinhas alternativas para cada praga e doença. Existem muitas receitas disponíveis, por exemplo, caldinha de sabão de coco, uma caldinha de óleo de nim, uma dosagem quase que homeopática, né? Uma dosagem bem diluída, bem fraquinha. Lembre-se sempre, solo saudável, planta saudável. Além de muito útil, ficou tão bonitinha, né? Me conta aqui nos comentários, você tem hortaliça em casa? Qual você mais usa? Eu tô curiosa para saber. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, com a sua família. Aperta aqui o sininho para você receber todas as nossas próximas práticas. E até o próximo Saúde Zen!